Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia! Hoje é dia 28 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, sou Rilgley Fagundes. E essa matéria, gente, eu queria ter trazido para vocês ontem, mas infelizmente não deu, né? Cheguei da academia ontem muito cansado, fui tomar um banho rapidinho, jantei e desmaiei, fui pra cama. Bom, vamos à matéria? Presta atenção nisso aqui, gente, ó. Dilma Rousseff, Rosa Weber, suspende queixa-crime de ex-presidente contra Bolsonaro até o final do mandato. Eu não sei se vocês lembram, mas a Dilma ainda insiste ali em umas coisinhas contra Bolsonaro, né? É um povo que usa, explora, bagunça, tumultua tudo, né? Enfim, perdem o poder, são excomungados, expulsos, mas não admitem que outra pessoa administre de forma honesta o país que eles queriam administrar de forma, ou melhor, que eles administraram de forma corrupta, né? Vamos à matéria? Se inscreve aí. Gente, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, ó. Falta pouco mais de... Aí falta um negócio de 110, mais ou menos, eu não sei quando vocês verem, mas falta quase aí mais ou menos uns 100, vamos em torno aí dos 100 inscritos pra gente fechar. Perdão, falta mais ou menos 1.100 inscritos pra gente fechar 50 mil inscritos no canal. Então peço o apoio de vocês, o carinho de vocês, ajuda a gente aí, se inscreve, aperta as notificações, comenta, deixa a tua opinião, compartilha os nossos vídeos, divulga bastante aí, dá aquela força. Ó, gente, na descrição, deixa o seu like também, tá? Ou dislike, não sei. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, se você quiser ser um colaborador, um ajudador, dá um pulinho lá e nos apoia. Gente, eu tava pensando aqui, tem algumas pessoas que nos ajudam aqui no canal, e eu não sei quem são essas pessoas, não sei, e eu queria muito conhecer essas pessoas, né, pelo carinho, pela força que vocês têm dado aqui no canal. Então, depois eu vou bolar um jeitinho pra gente ver como é que a gente faz isso daí, tá bom? Bom, vambora, vamos à matéria. Ó, Dilma Rousseff, Rosa Weber... eu já li isso aqui, né? Já li, é porque eu me empolguei aqui. A ministra Rosa Weber decidiu suspender a tramitação de uma queixa-crime apresentada pela ex-presidente Dilma Rousseff contra o atual chefe do executivo Jair Bolsonaro, até o término do mandato deste último. A decisão publicada ontem, a decisão publicada ontem também suspendeu o prazo prescricional da petição. Vocês compreenderam aqui, gente? Suspendeu o prazo prescricional. Eu não me lembro disso nas operações da Lava Jato. Eu não me lembro disso nas ações contra corruptos. O que significa? Vou explicar para vocês. Prazo prescricional é quando a pena prescreve, ou melhor, o processo prescreve, ou o crime prescreve, né? Ou a acusação, ou o processo. Então, acabou. Tipo, o camarada não deve mais nada, né? Se não julgaram ele até ali, dali para frente também não pode mais julgar, né? A gente viu ontem, por exemplo, Gilmar Mendes suspendendo investigações contra o Serra. Eu trouxe também, o engraçado é que eu trouxe também uma ação onde Moro, né, teve a condenação do Moro também foi suspensa, né, foi anulada de um petista lá. E nesse rolo outras pessoas tiveram também, né, esse benefício. E eu achei engraçado que um dos camaradas no meio, né, a pena prescreveu. Quer dizer, eu me pergunto por que só suspende a prescrição. Se alguém tiver algum advogado aí, por favor, explica pra gente aí nessa questão. Cadê o nosso, enfim, o Anderson, né? Eu nunca mais ouvi o Anderson por aí, ele sempre costumava colocar umas coisinhas aí sobre, né? Se você tiver por aí, Anderson, coloca aí, cara. Explica pra gente esse negócio aqui, se isso aqui realmente procede, né? Se você suspender a ação, e quando suspender a ação, você pode suspender também a questão da prescrição, né? Porque o que eu entendo é que mesmo que mesmo que a ação seja suspensa, mas o prazo da prescrição continua. Não sei, posso estar errado, né? Não sei. Mas enfim, coloca aí. É a primeira vez que eu vejo isso, tá? É a primeira vez, por isso que eu tô questionando, né? Como eu falo pra vocês, eu sou leigo nessa área de leis, essas coisas assim, né? Mas vamos continuar, né? Vamos continuar. Na qual a petista acusa Bolsonaro de injúria em razão de um vídeo publicado no perfil do presidente no Twitter em agosto de 2019. Segundo a decisão de Rosa, no vídeo impugnado por Dilma, Bolsonaro republicou um discurso que fez na Câmara em 2014, a época em que era deputado.
Eu não entendi. Por que na época, 2014, Dilma era presidenta? Por que ela não processou o Bolsonaro naquela época? Veio processar agora que perdeu o mandato. Na ocasião, ao tratar do relatório final da Comissão da Verdade, o capitão reformado comparou a Comissão da Verdade, essa que está aí, como aquela cafetina que, ao querer escrever a sua biografia, escolheu 7 prostitutas. E o relatório final das prostitutas era de que a cafetina deveria ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. Vocês entenderam aqui mais ou menos, né? Eu explico para vocês depois. Por entender que o fato questionado por Dilma não tem relação com as funções presidenciais, Rosa considerou que incidiria no caso a imunidade temporária do presidente, a persecução penal. Bom, segundo a ministra, apesar de o vídeo ter sido publicado enquanto Bolsonaro já exercia seu mandato, a gravação compartilhada no Twitter reproduz um discurso proferido quando ele era ainda deputado. Além disso, Rosa considerou que a ofensa apontada por Dilma não consta no vídeo e que a reprodução do mesmo relacionou-se com conteúdo potencialmente acobertado por imunidade parlamentar, matéria que não a Suprema corta de entrar. Ou seja, deixa eu continuar aqui, só que rapidinho. Em questão aqui, o que acontece? Rosa Weber entendeu o seguinte, né? Que, primeiro, a ação de Dilma nesse momento não compete pela questão que hoje Bolsonaro está no mandato como presidente, como tal, né? Processos relacionados são postergados para depois, né? Outro ponto que ela coloca aqui, que quando Bolsonaro falou no assunto, ele estava no exercício do mandato, ou seja, foi um ato que ele cometeu durante o mandato. Mas a imunidade parlamentar, quando você comete um crime, vamos lá, supor que ter sido um crime, né? Quando comete um crime, que nem o Serra, por exemplo, o Serra, ele está sendo julgado por crimes dos mandatos anteriores, né? Bom, detalhe, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, primeiro, a questão aqui de Bolsonaro não foi um crime, foi uma fala, que é protegida por lei, pela questão da imunidade parlamentar. A Constituição diz que o parlamentar ele é imune, né, à punição por palavras e opiniões proferidas, tal. Então, quando ele proferiu, ele estava no exercício do mandato dele. Mesmo ele não estando mais no exercício do mandato, estando em outro mandato agora, né, não cabe essa questão aí da imunidade parlamentar só valer para o mandato atual. Não. Por que não? Porque quando ele comentou dentro da casa, ele falou dentro da casa, foi no momento do discurso dele. Se for assim, gente, o que vai acontecer? É só pegar todos os discursos de todo mundo anteriormente e começar a meter o sarrafo. Você falou isso no mandato anterior. Então, nesse caso, vale porque foi uma fala do presidente, não um crime. Agora, se fosse um crime, se ele tivesse roubado, se ele tivesse feito qualquer coisa nesse sentido, aí hoje tivesse sendo investigado, aí já não teria a imunidade parlamentar. Nesse caso aqui, tem a imunidade porque não é um crime, e sim uma fala, né, que é resguardada, mesmo depois que passa o mandato, mas o que ele falou naquele momento, como vocês entenderam, né? Por outro lado, a ministra indicou que precedentes do Supremo Tribunal Federal vêm assentando a viabilidade da suspensão do curso prescricional até a extinção do mandato presidencial. Nessa linha, levando em consideração que a questão prejudicial ao regular segmento da pretensão punitiva, a ministra também suspendeu o prazo prescricional da queixa-crime, o qual será retomado após o fim do mandato de Bolsonaro. Se ele não for reeleito, né? Porque se ele for reeleito, a Dilma vai ter que esperar mais 4 anos de novo. Bom, tá aqui a matéria, né? Eu não sei se vocês compreenderam bem mais ou menos. Eu vou explicar aqui a questão das cafetinas de Dilma aqui pra gente entender. Bolsonaro, quando ele fez aquele negócio lá, o que é, gente, esse negócio da anistia? Do meu ponto de vista, é uma esculhambação. Tá? Eu ganho, pelo amor de Deus, os torturados, menino. Como é que você faz um negócio desse? Não, é uma esculhambação, gente. Essa porcaria dessa anistia aí que veio no governo PT, essa comissão, esse raio que o parta, ele veio simplesmente para inocentar a esquerda. O que é essa anistia? Tem militares que foram anistiados nesse negócio aí? Não tem. Você vê que engraçado, nessa questão dessa comissão da anistia, do raio que o parta aí, apenas os que
participaram da guerrilha é que são os beneficiados. E ainda por cima ganham uma pensão, meu irmão. Ai, meu pai foi torturado na guerra pelos militares, meu Deus. Ai, tome pensão. Gente, só pra vocês terem uma ideia, Dilma recebe pensão por causa dessa palhaçada. Lula recebe pensão por causa dessa palhaçada. E sabe qual é o absurdo que eu acho? Deixa eu te dar um dado aqui interessante. Esta pensão é um benefício, certo? Agora vamos, ó, para vocês verem como os pobres é quem se lascam nesse governo petista só cria coisa para favorecer eles. O cara hoje, não só hoje, mas a lei regulamentar, você tem um BPC, por exemplo, você é deficiente, tem um problema, sei lá, você é deficiente, tem um problema visual, às vezes tem um problema, como é que chama? Aquelas pessoas que têm... Tem um termo que o pessoal usa, eu não gosto dele, pessoas que têm autismo, pessoas que têm outro negócio também, síndrome de Down. O pessoal dá outro nome pra isso, mas eu não gosto não. Eu acho que é mais tranquilo. Ou, sei lá, talvez paraplégico, né? Enfim, que tem uma deficiência que o impeça de trabalhar normalmente. Essas pessoas têm direito a esse benefício BPC. Ó como é engraçado esses petistas, tá? Só que tem um detalhe, se você tiver direito a esse BPC, aí o cara fala, estamos ajudando as pessoas carentes. Beleza. Tapando o sol com a peneira, é fingindo que ajuda, presta atenção. Benefício o cara, beleza. Se o cara arrumar um emprego, presta atenção, o cara arrumar um emprego, ele perde esse benefício. O cara não pode se aposentar pelo INSS, perde o benefício. O cara não pode ter uma renda acima de 1/4 do salário mínimo, porque perde o benefício. Sacaram? Entenderam? O pobre. Né? Você tem o seu Bolsa Família, vamos pro Bolsa Família. Você tem um Bolsa Família. Se você assinar a carteira, né, e começar a trabalhar e ganhar aí, acho que é esse mesmo salário mínimo, o que acontece? Você perde o Bolsa Família. Correto? Correto. Concorda comigo, né? Agora presta atenção como pra nós é de um jeito e pra eles é de outro. Esse negócio surgiu no meio do caminho, esse tal dessa anistia. As pessoas que são beneficiadas são os torturados, os coitadinhos, né, que tentaram meter bala nos outros, e bababá, mas que foram pegos pela polícia, pelo exército, e foram lá apanhar. Ai, meu Deus do céu, nós não conseguimos tomar o país, vamos então pelo menos viver do país, do dinheiro do povo. Não conseguimos dominar eles, então vamos viver do dinheiro do povo. Aí foi o que eles fizeram? Que era esse troço da anistia. Esse negócio da anistia aí. Resultou em quê? Nesse benefício. Só que tem um detalhe. Lula recebe, ó, pelo dedinho cortado, recebe pelos 8 anos de presidente e ainda recebe esse trem aí. Ora, ele tem 2 benefícios ali, gente, que ele não poderia receber só pelo fato dele receber a aposentadoria de presidente. Mas ele recebe os 2. O do dedinho, né? E esse outro. Dilma recebe também o da anistia, mas recebe também o de presidenta. Olha que interessante. Mas você e eu, se precisarmos de um benefício, não podemos ter um outro salário, nem nos aposentar. Nós temos que viver a merreca. Por isso que essa turma criou o Bolsa Família, para você viver a vida inteira presa nele. Você tem ele, não pode arrumar um emprego, porque senão você perde. Isso é o estímulo para você não trabalhar. Não pode se aposentar, porque senão você perde. É um rolo danado, né? Aí por que Bolsonaro citou essa questão da cafetina com as 7 prostitutas? Porque Dilma Rousseff fez parte, gente, da luta armada. Da tentativa de dar o golpe comunista no Brasil. O que ela fez? Criou a anistia para trazer os colegas torturados, oprimidos, porque não conseguiram aplicar o comunismo no Brasil. É claro que os caras vão endeusá-la. Idolatrada. Ave Dilma, estocadora de venta, estocai sobre nós o vosso vento, amém. Foi isso que Bolsonaro quis dizer. Ele fez ali como é que se chama, gente? Uma parábola? Não. Pode ser considerado uma parábola também, pode ser considerado também Tem outros nomes que eu não lembro agora, eu tô péssimo em sala de português, gente, pelo amor de Deus, já fui bonito, mas tudo bem. Né? Ele fez lá uma comparação. Ele usou prostituta. E daí? Qual o problema, dona Dilma? E o crime referido de injúria não tem, porque Bolsonaro não chamou Dilma de prostituta. Né? Ele comparou, ele falou, ó, isso aqui é igual, parece, sabe? É tipo assim, ó, segue o mesmo caminho.
Tipo, é a mesma coisa, parecido, não tem nenhuma prostituta aqui, mas o resultado é o mesmo, a ideia é a mesma. Ele foi de um extremo a outro, só isso. Mas ó, não esquecem de explicar pra gente aquele negócio da prescrição lá, tá, gente? Eu tô indo, canal Brasil Notícias, daqui a pouco eu volto, trago mais informações pra vocês. Fui, gente! Deixa eu desligar por aqui que eu não comprei a bateria ainda não.